Bom, pessoal, vamos dar continuidade na nossa aula. Bom, nós estávamos falando, após o primeiro vídeo, eu estava falando justamente sobre o artigo 2º da Lei 98, né? Que reza sobre a questão da lavagem de capital. Estava no artigo 2º, falando justamente do parágrafo 1º. No parágrafo 1º, menciona que a denúncia será instruída com indícios suficientes da existência da infração penal antecedente, sendo puníveis os fatos previstos nesta lei, ainda que desconhecido ou isento o autor ou extinta a punibilidade da fração penal antecedente. Mesmo que a fração penal anterior, o tráfico de drogas, por exemplo, tenha alguma extinção de punibilidade, ainda assim, o crime subsequente, que é a lavagem de dinheiro, vai sim ser processado, tá? E para que haja denúncia, para que o Ministério Público faça essa denúncia, tem que estar, obviamente, com indícios suficientes da existência do crime antecedente, ok? Mesmo que desconheça, né, ou quem é o autor, ou até que ele seja isento de pena por alguma circunstância, ok? Bom, no parágrafo 2º, deixa eu ver, o artigo 4º, que é o importante agora. O juiz de ofício, a requerimento do MP, ou mediante representação do delegado de polícia, ouvido o MP em 24 horas, havendo indícios suficientes de infração penal, poderá decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado, ou existentes em nome de interpostas pessoas que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos nesta lei ou das infrações penais antecedentes. Então, gente, essa questão aí que o juiz, mediante o requerimento do MP, ou até uma representação do delegado de polícia, e nesse caso, se for o delegado que represente, tem que se ouvir o Ministério Público em 24 horas, e havendo indícios suficientes do crime, o juiz pode sim decretar medidas assecuratórias em relação aos bens, direitos e valores daquele que está sendo investigado ou daquele que está sendo acusado. Ou, inclusive, ele pode decretar medidas assecuratórias também em relação a, por exemplo, o bem de pessoas que estejam envolvidas, tá? E que sejam instrumentos, por exemplo, produto ou proveito de crimes, né, em relação às infrações cometidas. Então, a questão aqui, diz respeito que eu quero trazer aqui para a gente discutir, é que esse artigo 4º, ele fala que o juiz pode de ofício, tá? Ele pode de ofício decretar as medidas assecuratórias. Será que ele pode? A lei aqui, que houve mudança em 2012, fala que pode. Mas a lei anticrime, em 2019, final de 2019, menciona que o juiz não pode mais agir de ofício quando for decretar alguns tipos de medidas. O juiz precisa ser provocado, tendo em vista o princípio da imparcialidade e o sistema da acusação que a lei anticrime trouxe de forma mais incisiva. Então, a ideia é de que, em relação a esse artigo 4º, o juiz não pode, de ofício, decretar essas medidas assecuratórias em relação aos bens, valores, enfim. E sim, ele só poderia se provocado pelo Ministério Público ou representado pelo delegado de polícia. No parágrafo 2º desse artigo, fala que o juiz determinará a liberação total ou parcial dos bens, direitos e valores quando comprovada a licitude de sua origem, mantendo-se a constrição de bens, direitos e valores necessários e suficientes à reparação do dano e ao pagamento de prestação pecuniária, multa e custas decorrentes da infração penal. Então, se o juiz perceber que aquele valor que foi bloqueado, que a justiça pode bloquear aquele valor, obviamente. Se ele perceber que aquele valor bloqueado, tá, sobreveio de uma origem completamente lícita, ou seja, ok, o juiz pode determinar a liberação total ou parcial do bens. Obviamente que ele vai ter que manter o valor, tá? Ele vai ter que manter o bem ou o direito ou valor, se é necessário e suficiente para reparar os danos provenientes do crime, tá certo?
multa, custas, enfim. Alguma coisa bem importante também. Cadê? Só um pouquinho, pessoal. No parágrafo 2º do artigo 4A, diz que o juiz determinará a avaliação dos bens nos autos apartados e intimará ao Ministério Público. Então, o valor dos bens, quanto custa em autos apartados, ele vai determinar que sejam os bens avaliados. Outro ponto bem importante diz respeito ao... Deixa eu ver aqui, gente, para poder ficar tudo bem direitinho e vocês não ficarem perdidos. Bom, em relação a essa questão do processo, exatamente a fundo, como deve ser feito, em regra, ele vai seguir o procedimento comum ordinário, tá? Só que eu quero que vocês, assim, agora, nesse momento, vão para a outra ficha, que vai falar sobre a importância... Deixa eu abrir aqui só um pouquinho. Pronto. A importância, gente, do compliance para a prevenção ao crime de lavagem de bens, direitos e valores. Aqui é extremamente importante que vocês saibam o que é o compliance. E esse artigo, ele é muito interessante porque ele traz não só o que é o compliance, mas também ele vai trazer de forma resumida o que é a lavagem de capitais, né? A lavagem de dinheiro. Então vamos agora aí para a introdução e percebam. Deixa eu voltar aqui. Pronto, agora. Na introdução, não vamos ler o resumo, vamos para a introdução. Ele fala que a grande circulação de capital no mundo globalizado, além de fomentar as economias mundiais e auxiliar na expansão das atividades empresariais, gerou também maior ocorrência do crime de lavagem de dinheiro, uma vez que a facilidade para a realização de operações financeiras acarreta maior dificuldade na descoberta da origem dos capitais que circulam no sistema financeiro. Então percebam que esse problema da lavagem de dinheiro, no item 2, no capítulo 2, ele vai falar sobre a lavagem de dinheiro, vai dar as considerações gerais, vai falar sobre essa questão histórica que nós já vimos, eu não vou falar de novo, tá? Deixa eu ver aqui onde ele pode ir. Vamos agora aí para a parte que fala sobre compliance. No item 3, fala o seguinte, considerações iniciais. Tem, a doutrina comumente indica que o termo compliance tem origem no verbo inglês to comply, que significa agir de acordo com uma regra. Assim, pode-se dizer que o regime de compliance imposto às empresas significa o ato ou procedimento para assegurar o cumprimento das medidas reguladoras de determinado setor. Criminalmente falando, o tema compliance ainda é pouco explorado no Brasil, somente tendo adquirido maior importância a partir do momento de que viu-se possível a responsabilização pessoal dos dirigentes das instituições financeiras por omissões de fiscalização dos crimes praticados através das empresas. Então aqui a gente está falando das empresas, inclusive empresas privadas. Então esse tema compliance, que é muito pouco explorado ainda no Brasil, ele tem adquirido muita importância porque ele tenta verificar a possível responsabilização pessoal dos dirigentes que dirigem essas instituições financeiras. A partir do momento em que se vislumbrou a possibilidade de responsabilizar criminalmente os dirigentes de empresa pela falha na fiscalização da origem do capital que circula pela atividade exercida, ou pela simples conduta omissiva ao não alertar as autoridades estatais das operações suspeitas praticadas por seus próprios clientes, as empresas passaram a cuidar do tema e implementar internamente sistemas mais rígidos e efetivos de controle. Então, o compliance, gente, nada mais é do que um sistema efetivo, muito mais rígido, efetivo mais ou menos, mas muito mais rígido de controle.
Então, a partir do momento de que se percebe que há a possibilidade de responsabilizar criminalmente os dirigentes das empresas, porque eles falharam na fiscalização da origem daquele capital que circula ali dentro, naquela atividade exercida, ou simplesmente porque foram omissos ou não alertaram as autoridades estatais de algumas atitudes, algumas operações suspeitas. Então, a omissão também é crime. Então, as empresas passaram a cuidar desse tema, ou seja, de tentar fazer uma fiscalização mais forte. Então, continuando a leitura. Esse sistema de controle interno não significa que as próprias empresas, como ente independente, passam a ser responsáveis pela repressão do delito, possivelmente detectado. Mas, na realidade, serve para contribuir para a prevenção do crime de lavagem de dinheiro. Eis que, com a imediata comunicação da suspeita do delito, caberá ao Estado investigar o possível crime financeiro antes que a conduta criminosa se aperfeiçoe, tornando-se ainda mais difícil a sua detecção. Ou seja, se esse sistema de controle, o compliance, ele realmente é efetivo e eficaz, a gente vai ver que vai servir como um modo de reprimir, de impedir a prática desse crime. Porque na realidade, gente, ele vai tentar prevenir a prática do crime de lavagem de dinheiro. Porque se caso eles fizeram a fiscalização toda correta, eles perceberem que há uma suspeita, uma possibilidade de uma lavagem de dinheiro tal, ou seja, eles vão impedir que isso se perpetue com o tempo, vão impedir que isso dê continuidade e impedem, inclusive, que se torne ainda mais difícil a sua detectação. Vocês sabem, a gente estudou em relação à ficha passada, de que a fase da lavagem de dinheiro são 3. Então, quanto mais tempo não se impede a prática desse crime, maior vai ser o grau de dificuldade de buscar a punição dos seus infratores. Então, se eu simplesmente oculto e não chego a dissimular, com toda certeza, o dano ao erário público, patrimonial, seja de um particular ou público, vai ser menor do que se eu chegar à terceira fase, em que já há uma integração daquele dinheiro lavado, daquele dinheiro ilícito, misturado com aquele dinheiro lícito. Lembra que a gente falou em relação à terceira fase, que é a integração. Então, o quanto antes, obviamente, melhor. E aí, nesse aspecto, a grande e importante figura criada pelas empresas como a personificação do sistema de compliance foi a dos compliance officers, sendo funcionários cuja função seria justamente a de criar o programa de controle interno e principalmente fiscalizar sua correta aplicação no âmbito das atividades empresariais privadas. Bom, vocês podem perceber que aqui em relação a esse ponto, o compliance, que existe esse compliance officers, que são os funcionários que vão trabalhar justamente para fazer esse controle. É um programa interno de controle, de fiscalização, para poder evitar a prática desses crimes, né? Isso no âmbito das atividades empresariais privadas. Porque a gente sabe que as empresas privadas, elas também fazem essa questão da corrupção e o setor público, a administração pública se usa delas e vice-versa, tá? Então é importante. Gente, espera só um minutinho, tá? Eu não vou parar a gravação, peço para que vocês esperem um pouco.
Então, pessoal, voltando. Com a criação dessa nova função interna nas empresas, a doutrina estrangeira começou a debater qual seria a responsabilidade penal desses funcionários, o compliance officers, quando o sistema de controle não conseguir detectar que uma operação foi originada com capital ilícito, acarretando a circulação do dinheiro e a consequente consumação do crime de lavagem de capitais. De acordo com os tribunais alemães, o compliance officers teriam plena responsabilidade penal pela falha, proposital ou não, ou seja, com dolo ou culpa, na fiscalização de uma operação suspeita, conforme se detona da notícia abaixo colacionada. Recentemente, na Alemanha, por exemplo, o BGH condenou um compliance officers por entender que este, ao assumir a responsabilidade pela prevenção de crimes no interior da empresa, assume também uma posição de garante e, portanto, deve ser punido criminalmente por ter assumido a responsabilidade de impedir o resultado e por ter a obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Então, veja, é interessante mencionar que o compliance officers, quando eles são esses funcionários que têm o dever de detectar que uma operação ela foi originada com capital ilícito e que possa trazer essa circulação suja de dinheiro, tá? Então, ou seja, estamos falando do crime de lavagem de capitais. Então, o compliance officers, que são esses funcionários, eles passam a ter, inclusive de acordo com o tribunal alemão, eles passam a ter a responsabilidade penal pela falha da fiscalização de uma operação que é suspeita e eles não percebem. Ou não percebem porque foram imprudentes, enfim, negligentes, e aí seria por culpa, ou propositalmente quando eles sabem que há uma falha e deixa passar. Então, de forma proposital. Então, nesses casos, há um entendimento, inclusive, pelos tribunais alemães, e que ocorreu, inclusive, recentemente, condenou um compliance officers, porque ele, no momento em que ele passa a ter essa responsabilidade de prevenir a prática de crimes no interior da empresa, ele passa a ter a posição de garantidor. Então, a omissão dele, inclusive isso a gente chama de crime de omissão imprópria, que é quando tem a omissão, quando tem a posição de garantidor, e aí ele deve ser punido, inclusive, pela omissão. E aí, o que acontece? Essa responsabilidade que ele tem, de que ele teria de que impedir o resultado, porque ele tem uma obrigação de cuidado, proteção e vigilância. E aí, como ocorre isso no Brasil? Vamos lá. No Brasil, a inserção da posição de garante dos compliance officers se mostra mais dificultosa, já que o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, não nos leva à presunção da posição de garantidor no caso, tendo o legislador previsto expressamente as situações nas quais permite-se o reconhecimento da posição de responsável penal. E diante da leitura atenta do diploma legal mencionado, preste atenção agora, não nos parece ser possível realizar uma leitura extensiva para incluir os tais funcionários como responsáveis penalmente pela função exercida na empresa, sob pena de adotarmos a teoria da responsabilidade penal objetiva, absolutamente rechaçada e com muita razão no direito penal brasileiro. Lembra que a responsabilidade objetiva é aquela em que a pessoa deve ser condenada, punida, enfim, independentemente de comprovação de dolo e culpa. E nós sabemos que isso não ocorre no nosso país. A pessoa física, ela a pessoa tem que ter realmente ser comprovada a responsabilidade dela ante a prática de alguma conduta. Não é a responsabilidade objetiva, e sim a responsabilidade subjetiva. Depende, sim, da análise de dolo e de culpa. Então, o que acontece? Quando o tribunal alemão ele condenou o compliance officers, porque ele tem a posição de garantidor, e naquela omissão que aconteceu naquele caso concreto, ele vai ser responsável, porque ele tem a responsabilidade de impedir o resultado por ter uma obrigação de cuidado, proteção e vigilância. E aí tem a posição de garantidor. A posição de garantidor no direito brasileiro a gente encontra no artigo 13, parágrafo 2º do nosso Código Penal brasileiro.
E aí não cabe, não tem como a gente punir aqui no Brasil um compliance officers justamente em virtude dele ter uma posição de garantidor. Porque quando a gente lê esse artigo, diante da leitura desse diploma, não é possível realizar uma leitura extensiva para incluir esses funcionários como responsáveis penalmente, ok? Até porque, como já dito, no Brasil não adota a teoria objetiva, tá? Então, não tem como aplicarmos o artigo 13, parágrafo 2º, no Brasil em relação ao compliance officers. Próximo parágrafo fala sobre outra questão que deve ser analisada. É o questionamento surgido quando mencionada a figura dos compliance officers em comparação com a função exercida pelos dirigentes das empresas. Então, qual seria a diferença, a distinção do compliance officers, que são aqueles funcionários que estão ali para fiscalizar o que entra e o que sai da empresa, em relação aos diretores, sócios ou membros de conselho? E aí, vamos lá, nos casos em que haja funcionários cuja função sejam apenas e tão somente a de fiscalizar e implementar o programa de controle interno, que é o Compliance Officers, somente eles responderiam pelas falhas no sistema adotado? Ou haveria, nesse caso, uma corresponsabilidade penal dos dirigentes da sociedade? Gente, vê que a pergunta é interessante. A gente está dizendo no caso em que o funcionário ele foi criado, ele está ali disposto apenas para fiscalizar e implementar o programa de controle interno. Será que eles, se eles falhassem no sistema de fiscalização, somente eles seriam responsabilizados ou haveria uma corresponsabilidade com os dirigentes daquela sociedade? E aí vem aqui a resposta. Parece que nenhuma das hipóteses se mostra possível, já que considerar apenas os compliance officers responsáveis por quaisquer falhas decorrentes do programa de controle interno acarretaria a criação de uma espécie de bode expiatório dentro daquela empresa, responsabilizando-os até mesmo por fatos que sequer teriam conhecimento ou controle. Da mesma forma, também não se revela possível, salvo o melhor juízo, a responsabilização dos dirigentes pelo simples fato de se posicionar em cadeiras de controle de empresa, já que nesse caso também ensejaria a aplicação da teoria da responsabilidade penal objetiva, punindo o dirigente pelo simples estado de fato e não necessariamente por alguma conduta penalmente relevante que ele tenha praticado. Na realidade, conclui-se que não se deve permitir o distanciamento das teorias clássicas do direito penal, ainda quando as condutas criminosas se mostrem inovadoras pelos agentes que perpetuam. Portanto, no meu entender, da data máxima vênia, aos que possuem raciocínio diverso, somente haverá responsabilidade penal, tanto do compliance officers como do dirigente da pessoa jurídica facilitadora do crime, apenas e tão somente nas hipóteses em que as condutas por eles praticadas subsimirem-se no respectivo tipo penal, devendo ser sempre avaliado caso a caso se aquela ação ou omissão teria derivado de conduta culposa ou dolosa. Completamente perfeito a bem colocação aqui do autor do artigo, porque realmente, de fato, não se pode simplesmente responsabilizar o compliance officers ou os dirigentes, os diretores, enfim, daquela empresa, simplesmente porque eles existem. Não, tem que analisar cada caso concreto e avaliar, de fato, se aquilo que ocorreu, aquela conduta, ela se perfaz dentro de algum tipo penal, sempre avaliando se aquela ação ou omissão teria sim sobrevindo de uma conduta culposa ou dolosa. Então não se tem como simplesmente punir o compliance officers ou os diretores, os dirigentes, só por existirem ali naquela empresa, tá? A gente não adota a responsabilidade objetiva. A gente adota a responsabilidade subjetiva, ou seja, deve-se comprovar o dolo e a culpa, deve-se observar caso a caso e verificar a conduta perpetrada por cada uma daquelas pessoas. E aí vamos para a previsão legal do compliance no Brasil. No Brasil, apesar de ainda tímida a aplicação dos institutos supramencionados, em 2015 tem-se um decreto, que é o 8.420, que inova sobre o tema
criou o programa de integridade, tendo assim previsto. Então, como o artigo 41, ele fala do programa da integridade. O que seria? Para fins do disposto neste decreto, programa de integridade consiste no âmbito de uma pessoa jurídica, no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de códigos e de conduta política e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a própria administração pública nacional e estrangeira. Então, o próprio artigo 41 desse decreto de 2015, ele vai criar um programa chamado de integridade, em que as pessoas, no âmbito das pessoas jurídicas, tá, nesse conjunto, nesse mecanismo de controle, de auditoria, incentivo à denúncia, né, de alguma irregularidade, aplicação efetiva daquele código de ética, código de conduta, enfim, eles têm o objetivo de detectar e sanar desvios e fraudes e irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, seja ela nacional ou estrangeira. Assim, a prática desta governança corporativa ganhou um especial destaque dentro das estruturas empresariais, especialmente naquelas que possuem como atividade grande circulação de capitais e valores. E como forma de estimular a criação de referidos programas de controle, previu-se na referida legislação infralegal a possibilidade de considerar como circunstância atenuante em eventuais sanções administrativas aplicadas às empresas pela prática do crime contra a administração pública, os programas de compliance existentes, sendo assim previsto no artigo 5º, parágrafo 4º desse decreto mencionado, que fala o seguinte: caso a pessoa jurídica apresente em sua defesa informações e documentos referentes à existência e ao funcionamento de programa de integridade, a comissão processante deverá examiná-lo segundo os critérios indicados no capítulo 4, para a dosimetria das sanções a serem aplicadas. Então, verifica, gente, que o Estado vem buscando ampliar a aplicação do Instituto do Compliance pelas empresas privadas, tentando estimular a colaboração das empresas privadas no controle interno realizado pelas próprias instituições. E apesar de ainda haver possibilidade para grande aumento da aplicação do Instituto, o incentivo já previsto na lei brasileira deve ser visto com bons olhos, servindo de ponto de entrada para a implementação de controles internos das empresas privadas. Porque essa aplicação, essa situação que a gente vê aí nessa legislação, que fala do compliance existentes, né, é muito interessante ter essa aplicação nas empresas privadas de uma forma fervorosa, porque vai buscar justamente o estímulo que essas empresas elas colaborem no controle interno realizado pela própria instituição. Então, o objetivo é justamente esse, é que o Estado tem o objetivo de ampliar a aplicação desse Instituto de Compliance pelas próprias empresas privadas. E aí vem o item 4, que é a utilização do compliance para a prevenção do crime de lavagem de capital. Então a gente entendeu mais ou menos o que é o compliance, percebeu que é um instituto que tem o objetivo de prevenir e evitar a prática de crime dentro da, principalmente a gente vê essa questão aí nas empresas privadas, e aí ela tem a função de reprimir e impedir os crimes. Como a gente está vendo no item 4, fala utilização do compliance. Vamos ver aqui. Como já visto anteriormente, a função repressiva do crime de lavagem de dinheiro é insuficiente para identificar de todas as suas ocorrências, uma vez que a complexidade das operações financeiras acarreta muitas vezes perda da origem daqueles valores financeiros, distanciando-se cada vez mais da sua origem ilícita, sendo esse justamente o intuito da prática do crime de lavagem. Nesse aspecto, aumenta a importância a hipótese de prevenção do delito mencionado, já que torna-se muito mais fácil controlar as atividades criminosas financeiras antes da dispersão do capital ilícito na economia, com toda certeza. Quanto antes esse compliance ele for executado, for vivenciado, menos complexo fica, né, as consequências. Então, muito mais fácil controlar as atividades
criminosas se tiver no começo, antes mesmo daquele capital ilícito ser espalhado na economia. Então, revela-se interessante mencionar que combate ao crime de lavagem de capitais ganhou um importante aliado com a edição da Lei de 98, tendo sido criado nesse diploma normativo um órgão específico para fiscalização e repressão da prática criminosa. Referido órgão, que permanece exercendo essa função essencial até os dias de hoje, é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, integrante do Ministério da Economia desde 2019. Então percebam, desde 2019, existe, no caso, desde de 2019, esse COAF ele integra o Ministério da Economia. Então percebam que como é importante combater o crime de lavagem de capital, porque a gente tem esse compliance officers, a gente tem uma legislação que é a 9.603/98, que houve essa modificação em 2012, tentando ela ser mais atualizada à nossa realidade, tá? Então, esse COAF, que é esse Conselho de Controle de Atividades Financeiras, ele veio justamente para trazer essa função essencial, que é justamente a fiscalização e a repressão da prática criminosa. Continuando aqui, espera-se que a ampliação dos programas de compliance implementados pelas empresas privadas leve ao aumento da fiscalização dos crimes financeiros, objeto deste artigo, e com isso acarrete maior identificação dos crimes, principalmente nas etapas anteriores à intensa dispersão do capital ilícito na economia, pois, como visto acima, apresenta-se grande dificuldade a localização do capital contaminado a partir do momento em que estiverem interligados e devidamente aplicados na economia com a aparência de ilicitude. Pois é, a gente sabe que a lavagem de capital tem aquele sistema trifásico. Primeiro você oculta, depois você dissimula e por terceiro você integra aquele dinheiro sujo ao mercado com a aparência de um dinheiro lícito. Na verdade, aquele dinheiro sujo ele é misturado com o dinheiro lícito, com o dinheiro legal, e com essa mistura é como se o dinheiro legal, o lícito, ele lavasse o dinheiro sujo. Por isso que a gente chama de lavagem de dinheiro, tá? Então, quando chega nessa terceira fase, em que já está o dinheiro todo misturado, torna-se muito mais difícil, muito mais complicado as investigações, a busca de realmente o valor que foi proveniente, né, produto, enfim, do crime. Então, quanto antes, o quanto mais rápido esse sistema de controle, né, o compliance nas empresas privadas, o compliance que é justamente esse Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que integra o próprio Ministério da Economia, quanto mais eles agirem, mais eficazes forem, menos dano ao erário público, enfim, privado, com toda certeza será. Espera-se então que, assim, as empresas privadas devem ser vistas pelo Estado como grandes aliadas à função preventiva das atividades criminosas de lavagem de dinheiro, tendo um enorme potencial de auxiliar as autoridades policiais para acompanhar todo o trajeto financeiro realizado pelos criminosos, o que levará em última análise à identificação dos criminosos, a repressão do próprio crime de lavagem de capitais, seguindo assim o famoso jargão follow the money. Ou seja, o que é follow the money? É como se fosse siga o dinheiro, criado a partir do escândalo da corrupção do governo americano que denominou-se Watergate. Então, Watergate foi um grande escândalo financeiro que ocorreu de uma corrupção e que foi marcado. Então, quando essas empresas privadas, elas efetivamente executam uma função preventiva em relação a essas atividades criminosas de lavagem de dinheiro, isso tem um enorme potencial, ajuda as autoridades policiais para acompanhar, na verdade, o trajeto, aonde está o dinheiro, né? Então, é follow the money, vamos seguir o dinheiro para poder chegar aos infratores. Então, gente, a conclusão referente a esse artigo é de que o sistema de compliance pelas empresas privadas deve sim ser muito incentivado pelo Estado, já que apenas com a ajuda das instituições por onde circulam grandes quantidades de dinheiro, será possível localizar quais das operações financeiras possuem caráter suspeito, para que então possam ser investigadas e eventualmente criminalizadas pelo Estado.
Por todo o exposto, revela-se de fácil percepção que o tema ainda é novo e produz grandes e profundos questionamentos, devendo-se buscar, sempre que possível, uma maior uniformidade legislativa entre os países comumente utilizados para a prática das operações financeiras, para que consigam trabalhar em um conjunto como forma de prevenir e reprimir de forma mais eficaz a gravíssima conduta da lavagem de capitais. Então, percebam como é importante essa relação Estado e empresas privadas para justamente evitar o crime de lavagem de capitais. Bom, em relação a essa segunda ficha, nós concluímos aqui a segunda ficha. Vamos voltar aqui à nossa queridíssima lei, que é de lavagem de capitais. Vocês percebem que tem aquela parte que fala do processo, enfim, de como ocorre o processo e julgamento. E aqui eu peço para que vocês vamos, cadê? Deixa eu ver qual é o artigo que nós vamos agora. Um momento. Se vocês perceberem aqui na lei, ela tem aqui ó, o capítulo 8º fala da responsabilidade administrativa. Né? As pessoas que estão no artigo 9º, bem como os administradores das pessoas jurídicas, que deixem de cumprir as obrigações previstas, serão aplicadas cumulativamente ou não pelas autoridades competentes as seguintes sanções. Então, aquelas pessoas que têm a responsabilidade de administrar, né? Ou seja, como os administradores das pessoas jurídicas, e deixam de cumprir as obrigações previstas, pode ter como as seguintes sanções: a advertência, multa, tá? A inabilitação temporária pelo prazo de 10 anos para o exercício do cargo de administrador das pessoas jurídicas. Pode também ter como a cassação ou a suspensão da autorização para o exercício da atividade, operação ou funcionamento. Então, você percebe aí 4 incisos em que mostra as consequências. No capítulo 9 da lei, no artigo 14, ele fala justamente, que aí foi o que eu estava falando, que eu queria chegar a isso, que é justamente o COAF, né? Que é esse Conselho de Controle de Atividades Financeiras. No artigo 14 diz o seguinte: fica criado no âmbito do Ministério da Economia o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, com a finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas previstas nesta lei, sem prejuízo das competências de outros órgãos e entidades. Então, aqui esse COAF, que faz parte do Ministério da Economia, agora pela medida provisória de 2019, e foi incluído aqui nessa nossa lei de 98, ele diz que esse COAF tem justamente a função de disciplinar, aplicar pena, receber, examinar e identificar tudo que for suspeito referente a práticas ilícitas, né, desse dinheiro, bens, enfim, valores que estão rodando, né, o nosso país. Então, o COAF deverá ainda coordenar e propor mecanismos de cooperação e de troca de informações que viabilizem ações rápidas e eficientes no combate à ocultação ou dissimulação de bens, valores e direitos. É importante também no parágrafo 3º fala que o COAF poderá requerer aos órgãos da administração pública as informações cadastrais, bancárias e financeiras de pessoas envolvidas em atividades suspeitas. E, por fim, no artigo 17b, está nas disposições gerais, que tanto a autoridade policial quanto o Ministério Público terão acesso exclusivamente aos dados cadastrais dos investigados que informam qualificação pessoal, filiação e endereço, independente da autorização judicial, mantidos pela Justiça Eleitoral, pelas empresas telefônicas, pelas instituições financeiras e pelos provedores de internet e pelas administradoras de cartão de crédito. Tá? Então, a autoridade policial e o Ministério Público terão acesso, obviamente, exclusivamente
aos dados daquele que está sendo investigado, tá? Como o que está na Justiça Federal, aquilo que tem nos provedores da internet, na questão das administradoras do cartão de crédito. Então, eles vão ter acesso, tá certo, dos investigados, independentemente de autorização judicial. Agora, eles vão ter acesso exclusivamente aos dados cadastrais do investigado. Que dados são esses? São dados que informam a qualificação pessoal, filiação, endereço, ok? Então, isso aqui é bem importante também.